Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Videocast. Desta vez eu estou com a Mariana Dantas, que também é membro do Comitê de Educação Médica Continuada, que é de onde esse projeto faz parte. Hoje, uma grande alegria estar aqui com o Márcio Salmito e a Lívia Noleto. O Márcio, que é diretor-presidente da ABOM, e a Lívia, que é responsável pela campanha da tontura agora de 2025. Então, este é o motivo desse videocast e o meu muito obrigada pela presença e pelo aceite de vocês. É um prazer. A gente está muito feliz de estar aqui, né, Márcio? É um prazer muito grande. Obrigado pelo convite, obrigado à ABOM, obrigado a todos. É vocês, prazer. O Márcio já não é estreante, ele já esteve aqui, né, quando a gente foi apresentar a ABOM aí para a nossa associação. E eu queria começar a pergunta com você, Márcio. Qual é a história dessa campanha? De onde ela começou? Qual foi a ideia? Legal. A Academia Brasileira de Otoneuro, né, a ABOM, ela encampou a campanha da tontura a partir desse ano que a ABOM foi fundada, né? Até então, a gente vinha fazendo a campanha da tontura pelo Departamento de Otoneurologia da Associação Brasileira de Otorrino. E o primeiro ano da campanha da tontura foi o ano de 2018. E por coincidência, né, Lívia, foi justamente a gente que começou, que na época eu era o coordenador do Departamento de Otoneuro e os dois tiveram ideia meio que ao mesmo tempo e a gente conseguiu fazer uma coisa bem legal que acabou virando virou algo mais tradicional do departamento e da ABOM também. E a grande inspiração que a gente teve na época era a campanha da voz. Então, em 2018, a principal campanha, que ainda é da Otorrino, é a campanha da voz, que virou o Dia Mundial da Voz, e não tinha outra grande campanha na ABOM, né? E não era ainda moda ter todo mês azul, mês amarelo, mês vermelho, cor de rosa, não sei o quê. Então tinha ali o outubro rosa, né? Tinha o novembro azul e não tinha tantas outras campanhas. E aí a gente entrou em contato, né, como departamento de otoneuro, com a principal entidade de otoneurologia, que é a Sociedade Barani. E a gente falou, olha, não tem dia da tontura, vamos criar um? E aí a gente pesquisou e tal, realmente não tinha no mundo ninguém fazendo o dia da tontura, não tinha ainda. E aí surgiu a ideia de colocar o dia da tontura, o dia de alguém que era muito importante para a otoneurologia, que era o Robert Barani, que foi o único otorrino que já ganhou um prêmio Nobel. Não sei se vocês sabiam, tem alguns prêmios Nobel na área da otorrino, da audição, né? Não sei se foi von Becker, teve alguns Nobel aí, Nobel, não sei o plural, teve alguns Nobel aí que foi da área da otorrino, mas o único médico otorrino que ganhou o Nobel foi o Robert Barani. E o trabalho do Barani foi justamente na área vestibular, foi ele que, né, entendeu como é que funcionava o sistema vestibular, e essa sociedade grande que ficou com o nome dele, que é a Barani Society, né, até hoje a maior entidade da Otoneuro, e surgiu a ideia então de colocar o aniversário dele, que foi 22 de abril, como o dia da tontura. Né? Uma outra opção seria ali o dia que ele ganhou o Nobel, mas aí era uma data no fim do ano e era uma data meio que igual para todo mundo, porque todo mundo ganha o Nobel na mesma data. Então, também poderia ser a data de morte, mas ninguém quis homenagear a morte. E aí a ideia foi ficar o dia 22 de abril, que coincidentemente ficou próximo da campanha da voz, que era a principal campanha da Otorrino. Isso gerou ali um desafio a mais para a gente fazer uma coordenação de energias, né? E foi assim que começou a campanha da tontura. Aí todo ano a gente tem escolhido um tema. O primeiro tema da campanha em 2018 foi Pare de Falar Labirintite. Aí 2019 teve, não sei se foi repetido. Tontura é coisa séria. Tontura é coisa séria. Depois foi Conheça os cristais do seu labirinto. E aí cada ano foi se desenvolvendo algum tipo de tema. E por último, assim, o pessoal decidiu que tontura é coisa séria seria um tema mais ou menos fixo. E cada ano teria um subtema ou um assunto específico dentro desse tema. E esse ano qual que é, Lívia? Sabia que sua dor de cabeça pode estar relacionada com a sua tontura. E nesse ano a gente vai falar um pouquinho sobre enxaqueca vestibular, né? Que ela é tão subdiagnosticada e tão comum, né? Uma das principais causas aí de tontura, muitas vezes chamada de outros nomes, ou indo para outro, e muitas vezes tratadas por outros especialistas e não indo para o otorrino. E essa campanha é para otorrino, público leigo, e também vai pegar outras especialidades? Então, a gente sempre tenta fazer o mesmo perfil. Então, a gente tenta pegar o público leigo com
com movimentos, a gente consegue fazer em hospitais, a gente divulgar no Instagram, para todo esse público, para médicos e, em si, principalmente os otorrinos, para ajudar a reconhecer, fazer o diagnóstico, melhorar o tratamento e também outras áreas afins. Então, acaba que outras especialidades, como, por exemplo, a neuro, outras profissões, fono, física, acabam também aí, querendo também participar da campanha. Agora, peraí, deixa eu voltar um pouco. Então, assim, ficou a campanha da tontura. Tontura é coisa séria, sempre como se fosse um slogan. Um slogan que é fixo. Ficou e daí fixo. O desse ano é que a dor de cabeça Sabia que a dor de cabeça pode estar relacionada com a sua tontura. A dor de cabeça pode ser relacionada à sua tontura. Isso. Tá. Porque assim, a gente queria focar na enxaqueca vestibular, Tá. entendeu? E aí eu fiz um slogan um pouquinho mais fácil para o público leigo mesmo entender. Tá. Não, e é interessante porque, assim, a causa mais frequente de tontura vestibular, né, ou seja, a causa mais frequente de vertigem, tradicionalmente é a VPPB, vertigem posicional paroxística benigna, que as pessoas conhecem como doença dos cristais, que já foi um tema de campanha da já tontura. foi. Sim. Só que a segunda causa mais frequente, e em alguns lugares a primeira, é a migrânia vestibular. Isso. E o que é a migrânia vestibular? É a enxaqueca que, além de causar dor, causa tontura. Então, a causa do sintoma não é uma segunda doença, uma doença do labirinto, é a própria causa da dor de cabeça. A mesma coisa que causa dor, também causa tontura. Uhum. E essa entidade, em 2001, não existia. Ela não era Não catalogada. existia, né? não era definida. Márcio, Impressionante fala pro isso. pessoal que eu acho legal. O que é enxaqueca? Eu gostei da sua definição no vídeo. Porque as pessoas acham que enxaqueca é dor de cabeça, não é. Diga. Não, é interessante isso. Os pacientes sempre falam, não, mas eu não tenho mais enxaqueca. Né? Mulher pós-menopausa, por exemplo, às vezes passa a ter migrânia vestibular com crise de vertigem, mas não tem mais as cefaleias com aquela característica típica de migrânia que tinha, por exemplo, no período da menacme, né? Depois que tem ali a primeira menstruação até a última, né? Que é a menopausa, fica um quadro, né? mais intenso. Só que enxaqueca é o nome da entidade nosológica, é o nome da doença. Uhum. Não é o que a pessoa está sentindo. Pode ter ou não dor de cabeça. Quais são os sintomas da enxaqueca? O mais conhecido é a cefaleia, que tem determinadas características. A cefaleia unilateral, pulsátil, intensa, que não passa com analgésicos comuns, que dura horas, no máximo 3 dias, que vem junto com sintomas associados de náusea e vômito, com foto e fonofobia, né? A pessoa fica incomodada com luz, barulho, etc. Uhum. E entre as crises a pessoa fica bem. Então, esse é o sintoma mais típico, mas tem outros. Sim. Então, a migrânia tem como característica vários sintomas. Né? Hoje a gente entende a migrânia como uma condição persistente de hipersensibilidade. Isso é importante. A pessoa tem uma hipersensibilidade sensorial auditiva, né? A pessoa com migrânia fica com incômodo sonoro mais fácil, uma migrânia com zumbido geralmente se incomoda mais, por exemplo. Sim, né? Exatamente. E essa característica de sensibilidade é constante, 24 horas. Só que quando a pessoa chega ali no limite, né, da percepção ali exageradamente sentida, né, digamos assim, aí, pum, vem a crise. E aí essa crise pode ser a cefaleia, sim, mas pode ser também a vertigem. Perfeitamente. E o típico é que vem os dois juntos, mas não precisa vir os dois juntos. Tem pessoas com enxaqueca que não tem dor de cabeça, então você fala isso, a pessoa fica, né, dá um nó na cabeça. E sim, a história familiar é bastante importante, né, muitas vezes. Exatamente. Então, a ideia da campanha, na verdade, é porque a enxaqueca vestibular é uma entidade hoje que existe, a frequência dela é alta, e daí chamar a atenção para a população e para os profissionais também, né, da importância disso nesse conjunto geral, para não fazer diagnóstico talvez equivocados, né? Justamente, que foi o que fez a primeira campanha. Por que teve a ideia da campanha inicialmente? Quem é que dá o diagnóstico de labirintite? Quem é que fala para o paciente que ele tem labirintite? Não é o vizinho, às vezes o vizinho fala também, mas é o médico. É o médico. Então ele vai no não especialista e às vezes no especialista. Ele vai no otorrino e o otorrino diz assim, isso aí é uma labirintite. Né? Então a gente sentiu essa necessidade de educar, porque ninguém vai falar para o paciente, deixa de falar a palavra A ou B, cada um fala a palavra que quer, cabe ao médico a obrigação de decifrar as palavras leigas no dicionário, né, técnico médico, né, o vocabulário médico que o paciente não tem que conhecer. Então aquela primeira campanha foi voltada principalmente para o colega. E aí a ideia era fazer um monte de curso. A campanha de 2019, a ABOL deu 902 certificados para médicos otorrinos que fizeram cursos e ou palestra para outros médicos.
Tá. Olha o impacto disso. 900 certificados para médicos que fizeram campanhas de conhecimento, aulas, palestras, cursos, para outros médicos. Claro que o público principal é o otorrino, mas às vezes também no pronto-socorro, para o clínico, o emergencista, o neurologista. Imagina o impacto disso, né? Impressionante. Porque a campanha era assim, a gente tem os eventos da ABOL, e tem os eventos que cada médico, geralmente os otorrinos, fazem. Então, tem os eventos oficiais, que posso falar um pouquinho mais, que vai ser aulas para os otorrinos. A gente vai fazer 2 lives, né, para o público leigo. E aí, por exemplo, eu em Recife, vou fazer um evento para o público lá. Então, o Márcio, muitas vezes em Fortaleza, faz o evento para o público e para os médicos. Então, isso as pessoas vão divulgando cada vez mais informação, entendeu? Então, o legal é que as pessoas vestem a camisa, elas muito querem também. Né? Isso, exatamente. Tá. E as pessoas procuram a gente, né? Os médicos do Brasil inteiro procuram a ABOL, tem lá um site, mande o seu evento. Eles mandam o evento, eles, olha, a gente quer fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí no final pega todo mundo, a coordenadora da campanha vai juntar tudo, aí põe na reunião, ó, tal pessoa quer fazer tal coisa. Aí tem um mapa do Brasil, cada lugar, o que está fazendo, né? E aí a campanha nacional vai ajudar a divulgação desses eventos locais. É bem legal, é uma coisa bem democrática e bem, assim, se espalha muito, né? De forma orgânica, né? O termo da moda aí. Né? E a coordenação é definida por quem hoje? Aí tudo vai ser definido agora pela ABOL, é isso? Quem vai assumir a coordenação da campanha? Ou quem assumiu a campanha da tontura foi a ABOM, que a representante da ABOL, né? A campanha, ela é da ABOL, né? Quer dizer, surgiu dentro da ABOL pelo Departamento de Autoneuro e o Departamento de Autoneuro se transformou, né? Foi upgrade na Academia Brasileira de Autoneuro, mas representando a ABOL. Né? Então, é uma campanha que surgiu na ABOL, continua na ABOL, e o braço acadêmico da ABOL que toma, né, a frente dessa organização é agora a Academia Brasileira de Autoneuro, que antes era o Departamento de Autoneuro. E eu só deixei importante que essa campanha desse ano sou eu e Thaís, né? Então é bom que ela tá me ajudando ali. Então, assim, geralmente, acho que a gente escolhe 2, né? Ou até mais pessoas, dependendo da coordenação, como é que fica todo ano. É uma campanha muito democrática, mas tem que ter alguém que coordena tudo, né? Então, a Lívia sabe ali de cor todos os... Sabe, tudo que está sendo feito, quem são as pessoas, quais foram as campanhas que a gente vai depender da estrutura da ABOL, as coisas que a gente não vai depender da ABOL porque está sendo feita de forma autônoma. A gente não pode simplesmente abrir para qualquer um, cada um faz o que quer em nome da ABOL, não pode. Então a Lívia tem que fazer algum filtro e tudo, mas tudo isso dentro de um grupo, né, que tem os representantes dos anos anteriores também participam, e do conselho da ABOM, né? Então, eles trazem para o conselho da ABOM, que é o presidente, o vice, né? o tesoureiro, o secretário, não sei o quê, tem lá o conselho da ABOM, então a gente aprova. Então, se fizer alguma coisa errada, a culpa é de todos. Eu falo, Marcinha, essa ideia, vou, por exemplo, até o que vai descrito no folder, eu vou lá, escrevo e passo para o Márcio, ele passa para o conselho. E a mesma coisa nas aulas, nas lives. Então, assim, sempre tem uma aprovação em grupo, né? Então, é legal que não é uma campanha minha, não do Márcio. Agora, fala de novo aí, Lívia, desculpa. Tudo que está planejado aí para acontecer na campanha desse ano. Então, assim, oficialmente, né, com a ABOM e a URL, vai ter a aula, que vai ser para médicos, e aí vai ser os médicos otorrinos, tá? Então, vai ter uma moderação do Dr. Fernando Ganância, e vai ter participação de Ana Paula Ávila, Raquel Mazalira, Renato Cal e Camila Garneiro, né, Carneiro. E aí vai ser uma mesa redonda, onde vai discutir um pouquinho sobre enxaqueca vestibular, vai falar um pouquinho sobre o tema. Isso aí vai acontecer quando? Vai ser no dia 22 de abril. 22, isso vai ser online. Isso, vai ser uma aula, provavelmente, no Google Meet, tá? Certo. E aí a pessoa tem que se inscrever? Tem que se inscrever. Aí vai ser enviado antes o formulário para as pessoas se inscreverem. Tá. E aí vai ter mais 2 lives. Isso para todos os associados da BORL. Isso, todos os associados. Né? Gratuito. Isso, não tem custo nenhum. E aí não precisa ser da ABOM, só você, porque é uma campanha da BORL. E aí terão mais 2 lives, né, que aí vai ser para todos, que aí vai ser algo mais assim, vai ter uma público leigo, que vai ser uma que vai ser o Márcio vai se moderar, que vai ser enxaqueca vestibular, focando mais no adulto. E aí vai ter Mônica, eu tenho que até lembrar. Alcântara, né? Mônica Alcântara. Eu vou tentar me relembrar aqui, porque eu coloquei muita gente. Depois a gente fica sempre fazendo esses mix de eventos técnicos,
porque é uma necessidade, quer dizer, aumentar a formação técnica dos médicos, principalmente os que lidam mais especificamente com tontura. Quando o paciente tem com tontura, a primeira coisa que lembra é o otorrino. Né? Aí vai lá no otorrino, o otorrino tem que saber. E a gente sabe que o conhecimento de otoneuro mudou muito nos últimos 20 anos. E a gente tem quantos otorrinos que se formaram antes desses últimos 20 anos? Exato. E aí esses otorrinos, será que eles se dedicam predominantemente ao otoneuro? A última vez que fizeram um censo na ABOL sobre isso, 1% dos otorrinos se dedicava ao otoneuro. Então, é uma missão que a gente tem grande, né? Que a gente tem que levar o conhecimento para o colega otorrino, a gente tem que levar o conhecimento para os especialistas. Vai ter otorrino em cada pronto-socorro para atender tontura? Será que essa é a nossa meta? Então, alguma coisa de tontura, quem não é otorrino também tem que saber. E as doenças neurológicas? Enxaqueca é uma doença neurológica. Enxaqueca é a doença neurológica mais frequente do mundo. Então, o neurologista não tem que saber também um pouquinho de otoneuro? E eles sabem, né? Será que eles não estão se dedicando mais à esclerose múltipla, a Parkinson, a Alzheimer, etc., né? E aí, quando chega um paciente com tontura para eles, né? O que eles fazem, né? E só fechando aí, vai ter uma live da enxaqueca na criança, que vai ser no dia 24. Então, enxaqueca no adulto dia 22, no Instagram, e dia 24, enxaqueca na criança. Então, a campanha vai acontecer do dia 21 ao dia 27. Isso. O dia da tontura é dia 22. E daí vai ser... Todo dia vai acontecer alguma coisa, na verdade. Isso. E esses são os eventos que vão ser pela ABOM e BRL, mas assim, cada médico, foi o que o Marcos falou, muitos, os que estão lá na ABOM e da BRL, eles vão fazer os seus próprios eventos. Isso que é legal. Porque a campanha, todo mundo veste a camisa. Sem contar os vídeos que foram gravados. Foram mais de 50 vídeos gravados falando sobre o tema. E você pode até falar que a Sandrinha também gravou sobre um vídeo. E vai ser amplamente divulgado. Então vai estar no Instagram da BOL, da BRL, eu tô rindo em você, da Semana da Tontura. Então, assim, vai ser bem divulgado. E mudou, interessante, as campanhas como mudaram com a pandemia, né? Então, a nossa primeira campanha foi em 18, depois teve a de 19, mas em 2020 estava a pandemia. Então, como que a gente vai fazer uma campanha no meio da pandemia? Não dava, porque qual foi a primeira atividade que a gente fez na campanha? Foi todo mundo para a Avenida Paulista, montou lá um palco de um cara equilibrista, mostrando a importância do equilíbrio, vai todo mundo panfletar, tirar dúvida, não sei o quê. Aí vem a mídia, a televisão, não sei. E aí 2020 fecha tudo. O que faz? Mas aí foi ótimo, por um lado, né? A dificuldade que a gente teve que enfrentar. Ela tomou uma dimensão maior, né? Porque assim, foi muito legal. Foi muito legal da campanha lá na 2018, lá na Avenida Paulista. Mas o alcance online... O alcance é uma rua. Por mais que seja a Avenida Paulista, o alcance foi uma rua. Aí quando veio a pandemia, nossa, o tanto de gente de fora do Brasil que veio participar, a gente teve vídeo de nomes assim que jamais viriam para o Brasil. O Courtois da Austrália, aí vem o Diego Casque da Inglaterra, aí vem o argentino, todo mundo fazendo vídeo, alertando. Aí cada um deles tem as suas redes de contato, divulga no seu Instagram, não sei o quê. Então, no fim das contas, a dificuldade que aconteceu na pandemia, não só nessa área, obviamente, mas trouxe essa possibilidade de abertura que engrandeceu. E isso virou, claro, uma marca, assim, virou cultural. Então, acabou a pandemia, mas a gente continua priorizando desde então as mídias sociais. Então, é evento online. Como que você vai fazer um evento presencial? A pessoa vai pagar uma passagem, vai vir lá para a ABOL para assistir uma aula presencial. Qual é o nosso impacto disso? Vai ser 50 pessoas. Agora, quando a gente faz uma aula online, nós temos 8 mil otorrinos no Brasil. Né? Quer dizer, olha a diferença do impacto que a gente tem. E que virou uma realidade. Depois da pandemia, as pessoas começaram a acreditar em eventos online, começaram a fazer curso online. Até pós-graduação online hoje em dia existe. Então, quer dizer, a gente usou essa dificuldade e como também em várias outras áreas aconteceu isso, a gente tem usado isso na campanha. Os benefícios apareceram, né? Apesar da adversidade da pandemia, né? Apesar da catástrofe. E assim, a gente, na nossa campanha, a gente pensa muito na inclusão. Então, todas as pessoas, independente da sua escola, estão incluídas. Não é uma campanha organizada por tal escola. Então, todo mundo, a gente foi uma divulgação ampla. Então, a gente pensa em incluir todo mundo, independente de onde você é. Se você é otorrino, quer falar sobre a campanha, então existem as questões centrais. Então, qual vai ser a camisa, o slogan, né, o desenho, vai imprimir a camisa. Então, como é que foram as gravações dos vídeos? A Lívia acabou de falar, teve 50 vídeos. Alguém tem que coordenar isso. Agora, cada um
você vai lá no site da campanha da tontura e tá lá, envie o seu evento. Sim. Então é o otorrino que adora nariz, mas ele acha que é importante divulgar a importância de tontura. Então ele fala lá na clínica dele, ele pega lá, olha, me manda ali o PDF para eu imprimir os panfletos e colocar aqui na minha Já clínica está no para eu site, descobrir. viu? Não é? Então a o Mariana, que não faz especificamente o torneiro, ela também pode fazer parte. Sim. Pode. E lá tá o material todinho, folder para divulgação, camisa, como você vai imprimir a camisa, como você pode colocar no Instagram, no Face, Legal. tem tudo bem. E democratiza para o Brasil inteiro, né? Exatamente. Porque não necessariamente você tem um Exato. especialista em otoneuro Exato. em algum canto específico do Brasil, Eu acho né? que esse foi realmente foi a chave do sucesso da campanha, porque desde a primeira ela foi uma campanha democrática, né? Sim, Desde a inclusiva, primeira, né? muito inclusiva, quer dizer, todo mundo que quer participar, participa, não teve nenhum tipo assim de constrangimento, de porta fechada, e aí as pessoas realmente vestem a camisa. Exatamente. Vem gente do norte, nordeste, centro-oeste, do país inteiro. Tá. Aí depois manda suas fotos dos eventos, aí põe lá na clínica, os panfletos que deixou na recepção. Imagina o impacto disso. Exatamente. E essa campanha existe em outros lugares do mundo? Você falou que o Dia da Tontura é um dia internacional hoje em dia. Esse tipo de movimento tem em outros lugares? Você sabe dizer? Eu acho que em outros lugares ainda não surgiu essa cultura da campanha. Não é algo... Porque, por exemplo, quando a gente encontra o pessoal da Valiant Society, né, o Kingman, né, que é muito importante lá na sociedade, eu falei, ó, professor, ele tem uma energia. E ele, no ano passado ele fez uma série de 4 vídeos que tá na internet, quem quiser vai dar uma olhada nos vídeos que ele fez. Nossa, foram maravilhosos. Ele é muito artístico. Ele é artístico. Inclusive, ele tem formação em artes. Ele é uma cabeça brilhante. Assim. E aí os vídeos dele são bem marcantes, né? São bem marcantes. Tanto o conteúdo, mas a estética também. A estética do vídeo. E a gente se encontrou no México esse ano. Eu falei, professor, a gente vai ter a campanha aqui no próximo mês e tal. E aí ele se prontificou a ajudar. E aí eu mostrei por e-mail. Eu mostrei a ele o e-mail. Essa data aqui, o senhor ajudou a definir, lembra e tal. Mas eles não assumem, assim, eles acabam não vestindo tanto a camisa. Não só na otoneuro, eu não vejo muito essa coisa da campanha. Acho que é cultural também deles, né? A gente não vê isso muito em outras campanhas. Mas a gente faz isso também porque está envolvido com a associação, né? Daí acho que tem uma proposta também da própria organização, não sei, né? E aí, mas se a gente pegar outras campanhas, campanha do câncer de pele, campanha, né, da urologia, da prevenção do câncer de próstata, de mama, etc. Tem algumas que se estabeleceram, não só aqui, mas em outros lugares. Mas a gente não vê tantas campanhas nos outros lugares. Né? Pensando em outras áreas, né? Na pele, do câncer de boca, traqueostomia, né? As campanhas que a ABOL faz. E nas outras especialidades médicas. Né? A gente não vê tanta campanha nos outros países. Porque é de conscientização, é cultural, é conscientização mesmo, né? Você imagina, talvez, assim, que no Brasil é muito importante essas campanhas, porque os pacientes chegar a ser orientados na fila do SUS, não sei o quê. Nem todo mundo tem acesso à saúde. Talvez nos outros países, principalmente primeiros do mundo, seja um pouquinho diferente. Então, no Brasil, essa campanha acaba orientando até os pacientes. Então, hoje os pacientes já chegam entendendo um pouquinho sobre a doença, entendeu? Então, acho que essa campanha não é só para o colega, para o médico, também para as pessoas que sofrem com aquela doença e a família mesmo. Então, muitas pessoas dizem, eu tenho enxaqueca vestibular porque eu vi nos vídeos ou ouvi PPB, então assim, acaba que a campanha ajuda no paciente a procurar um médico, entendeu? Já um pouquinho mais orientado. Doutor, eu não tenho labirintite. Eu vi que não é isso, entendeu? Então, acho que ajuda os dois, tanto os pacientes, como família, como a área médica. Eu tenho 2 perguntas. Uma de curiosidade, assim, como que você percebe a receptividade dessas pessoas de fora do país quando você faz o convite para participar? Como é que eles... São muito abertos. São muito abertos. Eles perguntam o que vocês estão fazendo, como é que eu posso ajudar. Eles acabam não replicando, né? Porque, enfim, não sei qual que é exatamente o receio assim, que existe, ou não é uma prioridade. Mas eles são muito abertos. Até hoje, eu não lembro de nenhum não que a gente tenha recebido. No que você faz o convite, o aceite é fácil de acontecer. Muito. Tá. E chegou ao ponto de que o professor Kingman,
ele teve, sabe, ele marcou reunião para definir o que a gente queria, como é que ele podia ajudar, etc. E depois ele foi no estúdio dele, gravou os vídeos que viraram 4, né, uma série de vídeos, ele explicando o que é o sistema vestibular, o que funciona. Aí depois outro vídeo de tais doenças, não sei o que. Então virou uma série, assim, que no ano passado tá bem bonito, assim, tá bem, além de um conteúdo maravilhoso, bem bonito esteticamente, né? Então, assim, olha a dedicação que ele fez, as horas de graça que ele deu. Exatamente isso. Prol, Ele né, faz de uma coisa o que maior. ele quer, né? Assim, ele não cobra, vou fazer se eu gravar, né? Vou ter um custo para isso. Foi uma contribuição, né? Exatamente. Foi uma contribuição, né? Exatamente. E a repercussão, vocês percebem repercussão de alguma forma em cada campanha? A repercussão para a campanha, sim, mas o pós-campanha, vocês percebem, não? Alguma... Ou vocês, assim, só, sei lá, assim, não sei se vocês têm alguma percepção em relação clara. aos pacientes. Porque o envolvimento da campanha, se ele está crescendo, se vocês percebem esse engajamento das pessoas e o que fica de resíduo, sabe, assim, se vocês percebem alguma coisa ou não Sim. tá. Tanto subjetivamente, né, que a gente percebe os pacientes comentando, eu vi tal coisa no jornal, ou às vezes a pessoa diz, porque eu vi você, né, doutora Lívia, eu vi você lá no jornal do Diário de Pernambuco, É verdade. dando uma entrevista, ou então, eu vi essa história de labirintite, o que é isso, não sei o quê, mas também tem a própria organização, né, então... A comissão organizadora, junto com a equipe da ABOL, né, de eventos, junto com a Midiaria, né, que é quem ajuda, né, nos últimos anos, tem feito essa questão do impacto. Então, eles fazem assim, olha, a própria mídia se interessou e foi atrás da ABOL para pedir horários de entrevistas, ou mesmo eles replicam, né? Às vezes eles não fazem entrevista, mas eles replicam determinadas notícias. Então, eles fazem uma contabilidade. Olha, surgiu a campanha no número X de jornais, no número X de reportagens. Então, tem um impacto mensurável, que tem sido todo ano feito. Por exemplo, em 2019, essa coisa dos 902 certificados para médicos, né? E tem os resultados subjetivos que a gente não mensura, mas que a gente sente, né? Nos colegas comentando, eu vi essa coisa de labirintite aí na mídia, ou então agora esse ano, certamente o pessoal vai comentar, nossa, eu não sabia que enxaqueca dava. Um colega médico vai comentar isso, você acha que não? A maioria dos médicos provavelmente ainda não sabe que enxaqueca causa vertigem. Sim. Né? E a gente vê os colegas mais próximos comentando assim de forma subjetiva, é uma maneira que a gente sente realmente um impacto. Eu vi isso muito na campanha, acho que foi 2019, que foi da vertigem posicional progressiva benigna, né? Da VPPB, dos cristais, conheço os cristais, tanto que é um tema hoje muito mais divulgado. Antigamente, a gente chega os pacientes e fala, hoje eu tô com os meus cristais soltos. Eu não escutava isso muito antes. Então, acho que foi uma mudada ali de chave. Então, acho que a campanha ajudou muito, isso que eu ia falar. Não só nos médicos, mas na população em geral. Principalmente depois da pandemia, quando a divulgação entrou ali para a parte virtual. E as coisas vão evoluindo. Por exemplo, quando fez a campanha do Conheça os Cristais do Seu Labirinto, a ideia era, pare de dar remédio para uma doença que pode ser curada com um procedimento simples feito no consultório. Hoje, a gente fez a primeira... Que não vai ser curada com remédio. Que não vai ser curada com remédio. Mas aí, por exemplo, isso fez tanto sucesso, não só por conta da campanha, mas, enfim, pelo desenvolver natural do conhecimento. A primeira reunião acadêmica que a Academia, né, Brasileira de Autoneuro fez esse ano, que foi uma palestra, uma aula online, foi justamente, existe muito mais do que apenas cristais causando vertigem posicional, porque já ficou uma coisa banal. Exatamente. Às vezes a gente já tem hoje pacientes que têm outros diagnósticos, às vezes até diagnósticos mais urgentes ou mais graves, que ficam sendo manipulados com manobras que, no caso, desnecessárias, porque o diagnóstico não é VPPB, e aí você retarda o diagnóstico. Então, a gente tem que ir evoluindo, né? Quer dizer, quando ninguém conhecia VPPB, a gente tinha que apresentar a VPPB para o colega e para a população. Agora que a VPPB está mais batida, agora né? tem que Tá fazer mais assim, nem tudo é VPPB. Nem tudo né? é VPPB. Tem que saber, porque às vezes a gente alertou tanto, né? Alertou tanto que... Exatamente. Às vezes eu recebo paciente com um zumbido e falo, eu vim fazer uma manobra, para ver se vocês devem ter, até para zumbido, assim, para saber se melhora. Não, aí você tem que explicar o que é a doença. Enxaqueca vestibular, né? Muitas vezes a gente tem pacientes com o diagnóstico de enxaqueca, ele quer que faça manobra porque tem uma tontura posicional, que acaba se confundindo muito. Então, hoje a gente está, acho que também desmistificando que nem tudo é isso. É verdade. E a pessoa que tem um diagnóstico, às vezes, de migrânia vestibular, fica tão contente, porque, assim, é uma doença
que ela, de certa forma, já tinha, porque enxaqueca ela já tinha. Então, ela fica feliz porque não tem uma segunda doença, é uma doença só. Sim. Fica feliz porque não é uma doença grave, não é degenerativa, não é uma doença progressiva, que não tem cura, mas que tem controle. Né? E é muito gratificante tratar a migrânia vestibular. Dá uma dó do paciente que tem migrânia vestibular e não encontrou ainda o diagnóstico. É importante, isso que você falou, é caráter genético, isso é importante falar que tem a parte. E a maioria ele vai ter isso pro resto da vida, mas não vai precisar tomar um remédio pro resto da vida, que o tratamento vai depender muito mais dele. Como é importante mudança de estilo de vida, alimentação, né? A gente podia falar até um pouquinho de enxaqueca vestibular. Assim, não é a proposta, a proposta do videocast não é exatamente essa, né? Porque daí é fazer o contexto, mas assim, contextualizar, né? Mas de qualquer forma, eu acho que vale a pena vocês darem como se fosse uma informação do que primeiro alerta é saber que existe, porque tem muito ainda gente que não sabe. Gente que eu falo técnico, né, médico, e otorrinos que ainda não conhecem migrânia vestibular. Né? Primeiro, saber que existe. Né? Segundo, que é muito frequente. Quem atender um paciente com tontura tem muita chance de atender o paciente com migrânia vestibular. 3% das pessoas do mundo tem migrânia vestibular. E se a gente tira assim, as questões que são só periféricas, que aí entra a VPPB como principal causa, e aí você envolve questões neurológicas com periféricas, né, centrais, acho que a vestibular está aí na frente, né? Acho que já tem serviços que veem mais migrânia vestibular do que VPPB. Já é a doença vestibular mais frequente. Agora fala um pouco dessa sensibilidade sensorial, que eu adoro, quando eu ouço o Márcio falando, eu adoro. Que é a hipersensibilidade sensorial, né? Porque daí a gente está diante de um espectro de uma doença, né? Que ela vai aparecer de mais de uma forma. Da dieta, da mudança do hábito de vida, impacta nessa hipersensibilidade sensorial. Exatamente. Não, e a otoneuro tem muito isso, né? Porque a migrânia vestibular é uma doença de hipersensibilidade. Por que 80% das pessoas com migrânia, não só migrânia vestibular, enxaqueca clássica, 80% tem cinetose, que é o enjoo do movimento. Por quê? Porque tem uma sensibilidade aos movimentos maior do que a média. Por que as pessoas com enxaqueca têm mais hiperacusia, de se incomodar com os sons? Por que a pessoa com enxaqueca tem mais fotofobia, né? Incômodo com a luz? A pessoa com enxaqueca frequentemente tem um incômodo também com o olfato. Poxa, quando eu ponho um perfume muito intenso, isso me incomoda. Meu marido não pode colocar um perfume forte. Né? Então, essa é a condição da migrânia vestibular. Deixa eu só fazer um parêntese que as pessoas às vezes confundem com hipersensibilidade. É como se fosse uma pessoa superdotada tivesse isso a mais. Não, é um incômodo maior, isso é importante, né? É a percepção que maior. Isso, não é que a hipersensibilidade auditiva não quer dizer que ela escuta acima do normal, ou visual, é que o incômodo dela, a percepção maior. Isso em movimento é maior. E na área vestibular, tem até uns estudos que estão mostrando que o enxaquecoso até tem uma capacidade amplificada de perceber o movimento, mas é cheio de ruídos. Por exemplo, tem uns testes que faz com a cadeira, que a cadeira vai girando, e aí você vai diminuindo a aceleração dessa cadeira. E aí, quando não sentir mais, você não sente mais. E aí, o migranoso vestibular, ele tem um limiar diminuído. Quer dizer que ele sente o movimento da cadeira que outros não sentem. Só que ele erra. Ele não sabe se é para um lado nem para o outro. Quer dizer, ele não tem como a Lívia falou, ele não tem uma função melhor. Ele tem uma função mais sensível. Isso, né? Aí, a percepção isso vem que é alterada. A percepção alterada e cheio de ruídos com incômodo. E isso gera um sofrimento no indivíduo. E é importante você falar assim, desses testes vestibulares, porque muitos pacientes acham que eu fiz aquele teste da labirintite e deu normal. Isso não é um diagnóstico, né? Pelo contrário, né? A gente sabe que é um paciente que geralmente vai passar mal, que vai ter até uma resposta acima do normal pela sensibilidade dele. Então, isso é muito comum, né? Deu normal, não tenho nada. A gente vê bem essa integração sensorial, né? Que antes de começar a gravação, a gente estava conversando com a Mariana, né? Que faz outra área diferente da nossa, mas a gente, já conversando aqui, a gente já viu que tem área que ela está percebendo a necessidade de... Claro. Então, essa integração sensorial... Sabe que eu acho que, assim, eu pensando aqui, acho que devia ter uma mudança, algumas denominações, por exemplo, devia se usar mais espectro, sabe? Espectro da enxaqueca, espectro do Meniere, porque às vezes o paciente não tem aquele quadro clássico e às vezes o otorrino que fica muito ali na definição, ele acaba não fazendo diagnóstico porque tá pensando naquele, mas assim, quantas vezes a gente tem um paciente que tem um espectro da enxaqueca que talvez nunca vai ter dor de cabeça e tem só a história familiar, mas tem todos os outros sintomas. A etimologia da palavra, né? Porque a palavra enxaqueca, né, ou migrânia são sinônimos. Migrânia vem do grego, hemicrânia, e enxaqueca vem de jaqueca, que é do árabe. Mas são duas palavras que significam a mesma coisa.
metade da cabeça. Exatamente. Então, a origem do termo enxaqueca, né, ou migrânia, Tá. está falando da dor. Exatamente. Então, parece que a doença é a dor. Mas eu até brinco assim, eu digo, olha, o ideal seria eu falo para o paciente, o ideal era a gente mudar o nome da enxaqueca. O nome da enxaqueca deveria ser, eu até nem falo doença, condição neurológica caracterizada por uma hipersensibilidade sensorial. Tá. Quando passar do limite de sensação do indivíduo, vai vir uma crise com sintomas, Sim. no plural, Sim. que inclui a dor de cabeça. Só que a dor de cabeça é o sintoma mais frequente, mais conhecido, Sim. né? Mas não é o único. E assim, outras áreas, além da otorrino, usam o termo enxaqueca, como a gente vê, enxaqueca visual. Então, eu já falei com gastros, que ele fala enxaqueca abdominal, que o paciente tem todos os sintomas, Sim. ele tem apenas dor de barriga, aquela dor pega umbilical, ou só os sintomas visuais. Então, isso aqui é importante, não é uma Os coisa... subtipos, né? Os da E daí, na enxaqueca. mesma pessoa, isso varia ou a pessoa apresenta normalmente no mesmo modelo? Na mesma pessoa, ao longo da vida, isso vai se modificando? Normalmente a pessoa que tem enxaqueca, ela tem sintomas diferentes, dependendo da natureza da doença geneticamente dela e dependendo da faixa etária, de hormônios, do ambiente, né? Dependendo de uma série de fatores que vão fazer com que os sintomas apareçam mais ou menos. Mas, tipicamente, o que chama a atenção do paciente com enxaqueca de todos os subtipos é a manifestação em crises, né? Que no caso das vertigens, a gente chama que a migrânia vestibular é uma doença vestibular episódica, Sim. porque tem episódios de vertigem. E aí são, né, uma parte grande das pessoas que falam que tem crises de labirintite. Então, essas doenças que têm crises, uma delas é a migrânia vestibular. Então, a gente suspeita de migrânia vestibular no paciente que tem episódios recorrentes de vertigem. E, geralmente, o que chama a atenção da migrânia vestibular é que essas crises vêm mais isoladas. Não é, por exemplo, como na doença de Meniere, que o paciente diz, olha, eu tenho uma doença nesse ouvido aqui, que meu ouvido tampa, fica surdo, não sei o quê, tem zumbido nesse ouvido, e nessas horas de piora eu tenho também uma vertigem incapacitante. Esse a gente pensa mais no Meniere. Ou na VPPB, que tem um caráter mais posicional, né, que as pessoas ficassem paradas não ia sentir. Então, o que chama a atenção da migrânia vestibular são episódios recorrentes de vertigem. Que é algo frequente. Eu acho que ela perguntou se o perfil pode mudar, né? Isso. Se o É. paciente pode. Às vezes o paciente tem só mais dor de cabeça e no final ele pode ser mais tontura, só sintomas visuais. Isso pode acontecer. É porque isso eu vejo assim. Pela a gente faixa vê, etária. né, Pela dependendo da faixa faixa etária, etária, você vai exatamente. vendo diferente. A história natural pela faixa etária é o bebê ter o torcicolo recorrente, Sim. é a criança pequena ter a dor abdominal recorrente, Vômitos, né? vômitos cíclicos, aí chega na menarca, né, a primeira menstruação, mudança hormonal, começa a vir a cefaleia clássica, Sim. né, com episódios recorrentes de dor de cabeça com as características que preenchem critério, e ao longo do tempo, a média nos estudos que são variáveis, um estudo que a gente fez aqui no Brasil era 10 anos depois, aparecem as crises de vertigem. E tem um outro padrão também na faixa etária, que é a mulher pós-menopausa que troca a dor de cabeça pela vertigem. Isso aí. Então, resumidamente, essa seria a Essa é a história mais sequência, frequente. como se fosse a história natural da doença. Pela assim, como se faixa fosse etária. Mas dentro É. do paciente, Segue isso segue aí. isso é importante. Sim. falar. É. Exatamente. Isso foi exame de imagem que foi ajudando ou foi a percepção e a experiência? Como é que foi isso Não, ainda? até é interessante que no Brasil tem surgido agora, né, o Dr. Zuma, né, que é muito conhecido na nossa área, por exemplo, Sim. acabou de escrever junto com a doutora Roseli Bittar e outro, né, em uma equipe, um primeiro teste de exame físico, que tem sido atribuído de forma assim, muito específica para a migrânia, não só vestibular, mas para a migrânia, que é o Near Point of Conversion. Então, assim, mas tipicamente o teste, tanto o exame físico quanto o exame complementar da enxaqueca, ou da enxaqueca vestibular, ou de qualquer subtipo de enxaqueca, que tudo está normal. Não tem alteração, Hora de uma crise, né? nem no exame físico, nem nos exames complementares. Agora tem surgido, né, como o Near Point of Conversion, tem surgido um ou outro sinal que talvez, né, o tempo vai dizer, mas que talvez seja sugestivo de enxaqueca que a gente pode encontrar. Mas tipicamente não vê nada alterado nem no exame físico, nem no exame complementar. Tá. Por isso Ou que seja, é tão basicamente a importante. clínica. É isso que eu falo, clínica. clínica. Acho que 90% do diagnóstico está ali na anamnese do história. paciente, na história. É a clínica do paciente que fala, né? Exatamente. É. E o paciente na crise de enxaqueca, ele se confunde com outras doenças, né? Então, o paciente de Oh. enxaqueca vestibular, você pega na crise, você até fica em dúvida se é uma maningite vestibular, ou se o paciente apresenta uma enxaqueca vestibular com sintomas cocleares, que às vezes acontece, e aí você fica até numa dúvida ali do que pode ser Meniere. Sim. E a própria dor de cabeça. Hoje mesmo, antes do podcast, eu atendi um paciente que perguntei se tinha alguma doença e disse que tinha sinusite.
Quando foi falar sinusite, era uma cefaleia episódica que durava até 2 dias, pulsátil, unilateral, com náusea e vômito, sem nenhum sintoma nasal. Que Será nunca que é foi, né? sinusite? Pois é. É porque o paciente associa muito dor de cabeça como se fosse uma sinusite. Né? Exatamente. Isso pra gente limpar também é um problema. Nossa, é um trabalho difícil. É um trabalho árduo ali. E tem que começar por a gente, que às vezes foi o médico no pronto-socorro que falou, ou foi o médico não especialista, ou às vezes um especialista, né? Que, é o pior enfim, que é, ele não tirou da cabeça dele, né? Alguém Exato, falou que ele tem esse diagnóstico. exatamente. Sem sinusite, né? Rinite alérgica. E não pasme que se às vezes até o próprio otorrino, né, talvez tenha feito isso. Né? É complicado, mas é mais provável que tenha sido o clínico mesmo. E aí, por isso que é tão importante a campanha, né? Pra toda a divulgação, tanto para o otorrino, os outros médicos também. É uma conscientização geral, né? Assim, Bom, então acho que é isso. Mariana, tem alguma pergunta aí? Alguma que a gente não tenha feito especificamente? Fomos muito tagarelas. Não, vocês têm ideia se vocês têm algum jeito de amplificar essa campanha para neurologista, por exemplo, clínico geral? Como que vai fazer para chegar nessas outras especialidades? Então, assim, a campanha, se a gente falar uma questão de médico, né? A URL, a campanha é para os otorrinos, tá? Mas a gente sempre divulga e chama outras áreas para participar da campanha. Sempre. Desde a primeira campanha, foi um cuidado nosso de abordar outras especialidades médicas. São todos e também convidados. Profissões não médicas que tenham relação. Neuro ou clínico ou geriatra vai participar da campanha esse ano? Sim. A gente não conseguiu ainda uma participação, digamos assim, instâncias superiores, assim, de fazer campanhas coordenadas com múltiplas associações médicas. Né? Sei lá, mas a gente não conseguiu a Academia Brasileira de Neurologia junto com a Associação Brasileira de Otorrino fazerem uma campanha em conjunto, dividindo custos, fazendo planejamento em conjunto. Isso a gente ainda não conseguiu, provavelmente porque dentro, né, da medicina, a otoneurologia é muito mais otorrinolaringológica, culturalmente, né, de todos os estudos nas últimas décadas e séculos, apesar de que nos últimos anos tem tido muito da neurologia, muito mesmo, talvez até esteja ultrapassando, mas historicamente sempre foi mais otorrino. E no Brasil segue o mundo. Mas isso tem mudado, a gente tem, por exemplo, teve uma live super bem avaliada que o pessoal fez, não lembro se foi fechada para médicos ou se foi para a população geral, que foram três formas de tontura, uma coisa assim, que foi a neurologista, né, a Cristiana Oliveira, a cardiologista, a Luciana Saciloto. No ano passado, não foi essa? Não lembro se foi no ano passado ou retrasado. E eu como otorrino. Então, a gente fez 3 olhares sobre a tontura. Então, esse tipo de coisa a gente faz todos os anos. Né? Então, isso em alguma campanha você fez? Foi isso? Todas as campanhas houve algum tipo de participação. Geralmente, nas campanhas são chamadas outras áreas. Então, né, o que a gente não conseguiu ainda foi fazer uma campanha em conjunto, né? Quer dizer, centralizar a campanha, porque é muito democrática, né? Cada um vai fazendo as coisas, a gente vai tentando coordenar. Né? Mas de coordenar em conjunto, eu acho que ainda não houve um interesse grande o suficiente de outras entidades médicas para realmente dividir a responsabilidade. Eu acho que é uma questão de tempo. Geralmente ela é coordenada pelo otorrino e aí a gente convida as outras áreas a participarem. E geralmente elas vestem a camisa também. Porque agora a gente vai dizer que é a sexta ou a sétima? Porque teve 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Essa é a oitava. Então, Todas teve. Né? 2020 foi quando virou online. Virtual, então que foi ruim, mas que ao mesmo tempo amplificou tanto aí o alcance. Então ela tá se mantendo e está crescendo, né? É verdade. Tá se mantendo e está crescendo. Já virou, acho que algo tradicional. Então, eu chamo todos, né, para participar da campanha, vistam a camisa com a gente. Quem puder fazer sua divulgação, ou na sua clínica também. Os folders estão lá no site da Semana da Tontura, que fica dentro do site da URL. É só entrar lá. Você consegue imprimir todo o material, até o material de camisa, folder. Quem puder fazer seu evento, ou na clínica mesmo, fazer a divulgação, é muito bem-vindo na nossa campanha. Aí, fala de novo desse material, que isso aí é bem curioso, porque as pessoas site, gostam, né? O site. Ele tá dentro do site da URL, e aí tem o da BOL. Isso, aí tem a página da Semana da Tontura, que é
eu tenho que me lembrar, acho que é www.semanadodontura.com.br. Sim. E aí você entra lá e você consegue imprimir todo o material pra Aí campanha. a pessoa faz o que ela quiser, assim. Exatamente. Tipo, Tá lá. camiseta, caneca, sei lá, caderninho, o que é. Isso, é o que ela quiser É. ali. E se ela for fazer o evento, se o otorrino, todos os otorrinos estão convidados, se for fazer o evento, mande pra gente poder divulgar Sim. e todos ficarem sabendo do seu evento, poder participar. Claro que a gente não tem controle sobre o que cada um vai fazer, mas a ideia que a gente quer é que individualmente cada um faça, mas se quiser participar da campanha, vamos dizer assim, oficial, aí ele manda pra gente colocar no site, para, né, agora, se eventualmente ele, né, quiser fazer alguma coisa sozinho também, a gente não tem como ter controle. Sim. Porque a gente não tem nenhum material, vamos dizer, restrito, com direitos autorais. Sim. É tudo material que a gente quer abrir para divulgar o máximo possível. É. Né? Então tem o site da campanha, tem o Instagram da Instagram, campanha da Semana da Tontura. Tá. e vai- o Instagram da É. Abon e da Abol. Né? E o Otorrino e você. Vão É. ter todas as... E assim, os Todas vídeos, essas redes isso. vão divulgar, né? Porque Exato. estão os vídeos também compartilhados que vão ter nesses e o dos próprios otorrinos. Então vai ser uma divulgação bem ampla. Bem ampla. E cada um vai divulgar o seu. Eu acho que o mais legal é cada um divulgar o seu. É. Então, quando pegar, eu sou otorrino, então eu sigo a Abol. Quando a Abol lança um vídeo desse, eu reposto no meu, e a Lívia reposta no dela, a Mariana no dela, e a Sandra no dela, e Sim. cada um no seu, isso traz um impacto muito maior. grande, Né? Isso é. que faz essa replicação grande. É. E cada um fazer os seus eventos locais, leva lá para a campanha nacional, aí o outro vai ficar sabendo. Quanto mais capilar, né, capilarizada é a campanha, eu acho que maior é o impacto. O impacto. E o beneficiário termina sendo a pessoa que é portadora da condição, né, no caso. Que é a Aí ela- função, sempre o nosso que é a função objetivo. como se fosse a central, né? a função central da medicina é ajudar o indivíduo. o né? indivíduo. Então, divulgando a a informação. forma que a né? gente faz isso é que... Que são de diversas formas, Exato. né? Muito bom. Mais alguma coisa? Ou Acho que é isso. podemos encerrar? Não, muito obrigada, Nada. viu? Pela companhia. muito legal. Sim, acho Foi muito esclarecedor ótimo. isso. Esclarecedor. Eu acho que quanto mais a gente for... Porque isso aqui vai ser uma via também, né? Vai ser um canal de alerta. De alerta, assim, de que a campanha acontece, né? Que ela está para acontecer, né? Então, é uma maneira de chamar as pessoas, né? Então, foi super obrigada por terem aceitado o convite, né? De terem vindo. Nossa, e terem prazer vindo, né? nosso, enorme. Obrigado, Porque daí Sandra, acho que é intuito de todo mundo, né? Fazer com que isso aí fique, né, no conhecimento de todos, né? É isso. É. Não, e não esqueçam todo mundo, né, de seguir lá o site, de procurar o material, seguir o Instagram, né, fazer a divulgação, que é o mais importante. E não Isso precisa aí. ser otorrino, né? Tem que ir, Óbvio né? que Todo não. mundo. São todos Tem que otorrinos são todos convidados. otorrinos. A campanha é da otorrino, né? Isso, vistam a camisa. Isso mesmo. Muito bem, muito obrigada e fiquem atentos aos novos episódios aí do Videocast. Até mais.